Isaías capítulo 56, aleluia, o verso é o verso 7, fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, na hora do corinho, tem que dar lugar, tem que dar lugar na terra, amém? Aleluia, glória a Deus. Antes de entrarmos na palavra, preciso dar alguns recados importantes aqui. Como o nosso irmão William falou, agora sim o som chegou, hein? Nosso irmão William falou, estamos no mês de fevereiro, amém? E hoje pela manhã tivemos um encontro entre nossa liderança, nossos pastores, tempo de alinhamento, de bênção, e decidimos aí juntos algumas mudanças que teremos para este ano. São mudanças simples, porém percebemos a necessidade. Então, a partir de agora, de fevereiro, nós vamos voltar com as nossas casas de oração. Quem pode glorificar a Deus pelas casas de oração? O que é a casa de oração, pastor? A casa de oração é um movimento que temos de oração, um tempo que nos dedicamos a ministrar ao Senhor e a ministrar uns aos outros. Então, nossa casa de oração vai começar agora em fevereiro, e não será mais no domingo pela manhã, será nas quintas-feiras, às 20 horas da noite. Então, às 20 horas da noite, nós teremos as nossas casas de oração. Você que já faz parte de uma casa de oração, venha em nome de Jesus. Pastor, eu não faço parte. Nós queremos incluir todos os irmãos, pelo menos uma vez no mês, em uma quinta-feira à noite. Você vai estar aqui na brecha, como atalaia, ministrando ao Senhor, orando pela igreja, orando pela sua família, buscando a Deus pelo ministério, colocando as suas causas diante do Senhor. É um tempo de ministrar a Deus, de ministrar adoração. É um trabalho muito simples, porém muito essencial para a nossa igreja. Então nós vamos começar agora, a partir da próxima quinta-feira, dia 5, as nossas casas de oração, e no próximo domingo, às 9 horas da manhã, teremos a nossa escola bíblica, amém, queridos? Então a escola bíblica voltará para o domingo tradicional, a clássica e simples e profunda EBD, escola bíblica dominical, que começará às 9 horas da manhã, no domingo, das 9 às 10h30, amém, irmãos? Amém? Dia 10, sem ser essa terça próxima, iniciamos também as escolas bíblicas das crianças, que é toda terça-feira, no horário do culto de terça-feira. Então, terça-feira é tão importante, terça-feira, culto de terça-feira, além de toda a alegria do nosso pastor, que traz os louvores da harpa, a oração da fé que é feita na terça-feira aqui, nós também temos um momento, nosso irmão José está sempre dirigindo esse momento em que as crianças estão ministrando louvor. Então nós já estamos colocando as nossas crianças para ministrar o louvor. Então na terça-feira o seu filho participa aqui do primeiro louvor, junto com o nosso irmão José, que está na frente aqui desse momento. E depois, no horário do culto, às 8h30 aproximadamente, 8h35, quando for o momento da palavra, as crianças sobem para ser ministradas ali na escola bíblica das crianças, amém? Conseguiram entender, igreja, sim ou não? No dia 17, oficialmente no terceiro domingo, iniciaremos também o culto Kids à noite, no culto de celebração. Então as nossas crianças voltarão no dia 17, aqui está dia 17 na marcação, tá bom, então é no dia 15, né, no dia 15, terceiro domingo então, né, o terceiro domingo, dia 15, terceiro domingo, inicia novamente, damos start no culto infantil e o pré-teens, amém? Ninguém deu um amém? Amém. Como sempre, precisamos de voluntários, pessoas engajadas, você que já faz parte, a Sheila, a pastora Sheila e a nossa querida irmã Aline, que está na frente desse ministério. Então precisamos sempre de pessoas engajadas para estar servindo ao Senhor, amém, povo de Deus? E assim a gente vai oficialmente dando o nosso start
das nossas programações. Voltaremos com as escalas oficiais dos servos. Procura o Vinícius, se você deseja participar. Nós temos também a Isa, que está na frente do Ministério de Servos, nos ajudando, o Ministério de Servos. Você que quer fazer parte da casa de oração, tem o William, o pastor William, o William e a pastora Jaqueline, estão engajados aí, vão me ajudar, vão me apoiar. Está sabendo, né, Jaque? O William não passou para você, né? A William está sabendo já, viu? Tem que ter comunicação, entendeu? O William vai dar essa força para que possamos estar engajando o maior número de pessoas possível no movimento de casa de oração. E tem os líderes oficiais, cada casa de oração tem um líder, tem um pastor que faz parte. Então sempre teremos aí pastores na frente das casas de oração. E eu não lembro o que eu estava falando. Procura o William, você que quer fazer parte, para você entrar. Nós temos também os servos, nós temos também o ministério de sentinela. Qual é o ministério de sentinela, pastor? Alguém sabe o que é sentinela? Os estacionamentos da igreja, né? Nós tivemos uma experiência aí há poucos dias, enquanto estávamos aqui, entrou uma pessoa fugindo da polícia, uma perseguição, entrou aqui e teve um reboliço aí, todo mundo foi pego de surpresa. Então há necessidade de pessoas trabalharem nessas áreas para que tudo possa ocorrer para a glória de Deus. Os nossos carros que estão lá, então precisa de pessoas para apoiar na hora de estacionar nas vagas certinho. Apesar de termos, graças a Deus, temos um amplo estacionamento, porém precisa da organização. A Bíblia diz que tudo tem que ser com ordem e decência. Então, pastor, eu quero participar, nos procure também, para que você seja inserido nesse ministério que é tão importante e faz toda a diferença. Vou falar mais sobre isso na mensagem, amém? Que a mensagem está relacionada a isso. Pode falar? Os teens também, volta dia 6. Os teens é o ministério de adolescentes. A gente coloca esse nome para ficar legalzinho, né? Os projetos da ONG também, a partir oficialmente do dia 9, estará retornando. E que pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Já descansamos, amém, irmão? Fala para o irmão, já descansou o que tinha que descansar? Bora trabalhar para Jesus. Texto bíblico, Isaías capítulo 57, Isaías 56, versículo 7. Diz assim a palavra: eu trarei ao meu santo monte. Na minha tradução está assim: esses eu trarei ao meu santo monte, e lhe darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vamos destacar essa última frase juntos? Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mais uma vez. Amém. Feche seus olhos, Pai, diante da sua santa palavra estamos. Sou dependente de Ti. Fale aos nossos corações. Que seja a Tua voz, Senhor, através do vaso de barro. Sou limitado, dependente de Ti. Preciso, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre minha vida e a sua igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém. Nossa reflexão de hoje, o tema é uma casa para a presença e uma igreja para a missão. Nós vamos refletir sobre esse tema. Na realidade, o que eu vou falar aqui hoje, a pregação, ela mas não será uma pregação expositiva. Nós vamos trabalhar aqui hoje alguns pilares importantes da nossa igreja. Muitos de nós fazemos parte de uma comunidade de fé,
Muitas vezes nós não entendemos a visão da igreja, nós não compreendemos a missão que a igreja tem. Então existe uma visão, nós temos uma visão que norteia a nossa vida, amém, irmãos? Uma visão coletiva, que norteia a tudo aquilo que nós fazemos aqui na igreja. Uma visão, ela não é uma questão de moda, a visão é uma sobrevivência espiritual. Então hoje você e eu, nós não vamos apenas pensar sobre uma mensagem, nós vamos estar alinhando o nosso coração com a nossa visão. Nós vamos entender um pouco mais sobre qual é a nossa visão de igreja, qual é a nossa missão, por que estamos aqui, qual é o propósito de Deus para essa igreja, amém? Visão não é um slogan bonito, só para ficar legal. A visão é aquilo que mantém uma igreja viva quando o tempo muda. Nós estamos vivendo uma mudança, pós-modernidade, vivemos um tempo de muita mudança acontecendo assim, de uma forma muito acelerada. E se nós não tivermos uma visão, se nós não tivermos um alvo, nós podemos nos perder, nós podemos perder de vista o nosso propósito e fugir daquilo que fomos chamados. Vocês me ouvem, irmãos? Provérbios capítulo 29, versículo 18, texto na versão NVI diz assim: onde não há visão, o povo se perde. Em outras traduções está assim: onde não há visão profética, o povo se perde. Em outras traduções está escrito: onde não há profecia, o povo se perde. Eu quero destacar essa versão: onde não há visão, o povo se perde. Quando uma igreja perde a visão, ela até continua funcionando, mas muitas vezes sem a direção. Quando nós perdemos a visão, muitas vezes tem igrejas ou tem comunidades de fé que estão até cheias, que estão até lotadas, mas não há uma profundidade. Continua até com muitas atividades, mas perde a unção. Então, é muito importante nós temos uma missão, nós temos uma visão, nós temos valores, sabemos por que estamos aqui. É como um navio que pode ter até o seu motor potente, mas se ele não tiver a bússola, ele apenas pode andar em círculos e não sabe onde vai chegar. Então a visão é essa bússola espiritual que a igreja tem para que ela possa caminhar, nortear tudo o que ela faz. Então eu quero começar, primeiro ponto, contar um pouco sobre a nossa história de igreja. Estamos iniciando o ano, estamos iniciando as nossas atividades e explicar um pouco aquilo que você já sabe, porém se faz necessário para que possamos reafirmar a nossa missão, a nossa visão e por que estamos aqui. A nossa igreja nasceu em 2003, mas a nossa história não começa em 2003. A nossa história como igreja local, ela começa há muitas décadas atrás, quando Deus despertou missionários que vieram para esse bairro na década de 60 e eles plantaram aqui uma obra missionária. Precisamente foram os meus avós, Paulo José Madruga, missionária Rosa Madruga, que na década de 60 plantaram aqui uma igreja e foram um dos primeiros moradores. É claro que existiam outros moradores aqui, mas eles foram um dos primeiros a chegar aqui nesse bairro. Então Deus levantou esses irmãos, servos simples, pessoas simples, fiéis, que perseveraram na missão que o Senhor confiou a eles, creram naquilo que Deus entregou. E é tão interessante que era tudo muito simples, tudo muito humilde, não tinha estrutura como temos hoje, mas era um povo de oração, não tinha os recursos, era tudo muito, muito simples, mas havia muito poder de Deus. Então muitas pessoas foram alcançadas. Esse ano mesmo eu tive a oportunidade de estar na igreja Casa do Refúgio, a igreja onde os meus avós foram os fundadores, e hoje ali existe um povo, existe
uma igreja, existem irmãos que estão dando continuidade à obra missionária, à pregação do Evangelho. É tão interessante que os pastores que estão lá na frente foram os discípulos dos meus avós, e o pastor Plínio, que tem os seus 85 anos, 86 anos, está na frente da obra. Tem o pastor Vitor, que está com seus 90 anos também, e estão ali ministrando a palavra de Deus. E esse ano eu tive a oportunidade de ir lá e ver a dedicação desses irmãos, como eles são fiéis a Deus, como eles são dedicados, uma história de perseverança. Nós não estamos falando de irmãos que começaram ontem, nós estamos falando de pessoas que estão anos e anos fiéis ao Senhor. Uma história linda, foram fiéis às suas esposas, os dois perderam as suas esposas, mas um casamento sólido, uma história, e foram perseverantes na missão que foram confiados. Então eu louvo a Deus por isso. A nossa história começa aí, começa com esses irmãos. Então nós seguimos aqui um legado, nós seguimos aqui uma continuação daquilo que Deus confiou a eles. Então eu quero liberar já uma palavra para nós. Talvez muitas vezes nós desprezamos as pequenas coisas, os pequenos começos, nós desprezamos muitas vezes as coisas simples. Zacarias capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz assim: quem despreza o dia das pequenas coisas? Zacarias está dizendo assim, que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Deus nunca começa uma obra grande, Deus nunca começa uma obra com grandes métodos. Deus sempre começa uma obra com pequenas pessoas improváveis, homens disponíveis, pessoas, homens e mulheres de Deus que querem cumprir a sua palavra. Assim foi o início da história da nossa igreja, uma história que começou pequenininho. A Bíblia nos fala sobre isso, que nós não devemos desprezar as pequenas coisas. Nosso pastor Daniel, hoje nosso líder, que não está presente, porque fez uma cirurgia muito delicada na boca, nos dentes, e o pastor está bem debilitado, não é verdade? Ele pediu para dar essa satisfação. Um beijo, meu pai, te amo, você é uma bênção na nossa vida, você faz falta aqui. Não é botox não, gente, o implante que ele fez nos dentes. Ele já tem aquele sorriso lindo, imagine agora com os dentes todos revisados, vai ser poderoso. Então nosso pastor, até então, o irmão Daniel, ele começa a fazer um culto na sua casa, na nossa casa, há 23 anos atrás, um culto de ação de graça. Deus colocou no coração dele, da minha mãe, da tia Hélia na época, e eles decidiram fazer um culto simples de ação de graça. Reuniu o povo, colocou uma lona lá na garagem, pegou algumas cadeiras emprestadas, então começou esse culto, e foi uma bênção. Deixa eu perguntar, tem alguém que participou desse culto aqui? Vamos lá, levanta a mão. Olha aí, glória a Deus. Tem ainda os pioneiros, cadê? Levanta a mão. Pastor André, Claudinho, Lucas, pastora Hélia, irmão Raimundo, que bênção. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Vamos lá, seu glória a Deus está muito baixinho, quem pode dar um glória a Deus? Esse culto passou a ser uma vez por mês, porque foi uma bênção, e depois de alguns meses, passou para a garagem da minha avó, que estava viva, a pastora missionária Rosa, e ali, nessa garagem, aumentou as pessoas. Deus, pelas mãos da minha avó, pastor Natan e outros pastores, ordenou meu pai ao santo ministério, ao pastoreio. Ele foi confiado, ordenado a ser um pastor. Então começou de forma muito simples, de forma muito orgânica. Deus foi dirigindo e as coisas foram acontecendo. E é tão interessante que anos atrás, antes disso acontecer, lá na década de 90, meu pai nem pastor era, nem diácono era, mas sempre teve essa alegria dele, e ele sempre tinha oportunidade na igreja para louvar a Deus. Ele pega acordeon, assim como o nosso irmão Cleito estava aqui sacudindo acordeon, ele pegou o acordeon, estava louvando a Deus, do lado do meu pai,
estava um menino de 8 anos, o filhinho dele mais velho, um menino muito bonito, irmãos, muito bonitinho mesmo, estava do ladinho dele ali, assim como o Mateus fica do meu lado aqui, e naquele culto especial, alguém lembra disso? Naquele, pastora Hélia, minha mãe, naquele culto especial, Deus liberou uma palavra profética, foi liberada através da vida da serva de Deus, e essa palavra foi dirigida para toda a igreja, que Deus entregaria para aquele irmão, para o Daniel e o seu filho, confiaria nas mãos dele uma obra, e eles juntos iriam trabalhar nesta obra. Cá estamos nós, depois de 23 anos, neste lugar, pregando a palavra de Deus. Veio as lutas, veio os desafios, veio as dificuldades, mas sabe o que nos faz estar aqui hoje, querido? Nós temos uma palavra que nos move a estar aqui. O que nos move a estar aqui depois de 23 anos, com muitos desafios, lutas, com muitas adversidades, mas o que nos move a estar aqui é porque nós temos uma palavra foi liberada sobre nós. E como isso faz a diferença na nossa vida? Como faz a diferença nós nos apegarmos a uma palavra? Porque uma palavra de Deus é suficiente para conduzir a nossa trajetória. Talvez você está aqui hoje e você também recebeu uma direção de Deus específica para a sua vida. Deus ministrou o seu coração, Deus falou algo profundo contigo, mas muitas vezes vem o desânimo, vem o tempo, vem as dificuldades, e isso muitas vezes te faz querer olhar para trás, desanimar. Mas eu quero lembrar você, Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, Deus liberou uma palavra sobre a sua casa, Deus liberou uma palavra sobre o seu ministério. Então olha para a palavra, se apegue a essa palavra, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus não é como o homem que mente, Deus não muda, Deus não é assim, como diz Tiago, não há sombra de variação. Quando Ele fala, quando Ele promete, quando Ele declara, quando Ele libera, Ele cumpre na minha vida e na sua vida. Uma palavra faz toda a diferença. Lá maior, põe lá maior. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar história. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar história. Alguém crê nisso? Aleluia. Eu ouvi essa canção e Deus falou muito comigo. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar história. Não despreze isso, não despreze os pequenos começos, não despreze. Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Quando olhamos para a história dos grandes homens de Deus, Davi, a Bíblia diz que ele foi ungido ainda menino, de 15 a 17 anos, voltou a ser pastor de ovelhas, mas a palavra que foi liberada, a unção que foi liberada sobre Davi, se cumpriu. Aleluia. Nós olhamos para os grandes homens de Deus, José, que sonhou alto, mas foi para o poço, passou por todo um processo, mas a palavra que foi liberada sobre ele se cumpriu. Jesus Cristo, ele nasce aonde? A Bíblia diz que ele nasceu em uma manjedoura, um pequeno começo. Aleluia. O problema nunca foi o pequeno, Deus não se importa com o pequeno. Você crê que Deus liberou uma palavra sobre a sua vida? Suas histórias, suas quedas, os processos, se você está debaixo de uma palavra, e se você entende que Deus está na sua vida, serão ferramentas de Deus, para que a sua trajetória, para que o plano de Deus, para que a promessa de Deus se cumpra sobre a sua vida. Eu creio naquilo que estou pregando. Então, algo que marca a nossa história como igreja é isso: nós estamos debaixo de uma palavra.
não foi algo que nasceu no coração do pastor, não foi vontade humana, é Deus que nos conduziu, e é Deus que tem sustentado essa obra, é Deus que tem nos guiado, é Deus que tem nos trazido, é Deus que mantém essas portas abertas, porque a obra é de Deus, aleluia, essa obra é de Deus. A nossa identidade, segundo ponto, é ser uma casa de oração. É o texto que nós lemos. Antes de nós sermos conhecidos pelas atividades que fazemos, nós precisamos ser conhecidos por aquilo que somos. A nossa identidade, a nossa filiação. Hoje, existe muita ênfase no fazer. Hoje existe muita ênfase no produzir. Hoje existe muita ênfase no resultado. Mas deixa eu liberar isso sobre a sua vida. No reino de Deus, o ser vem antes do fazer. Muitas vezes nós nos preocupamos muito em fazer e nós nos esquecemos da nossa identidade, daquilo que somos. Então, quando Deus olha para essa comunidade de fé aqui, amém, queridos? Quando Deus olha para esse grupo de pessoas que está aqui, Deus, Ele não olha para aquilo que nós estamos fazendo, Deus não olha com prioridade para as atividades que nós realizamos, Deus olha para a nossa identidade, quem nós somos. Então, quando Deus olha para essa igreja local, o que Deus enxerga em nós é uma casa de oração. Essa é a nossa identidade, nós somos para Deus uma casa de oração, é quem nós somos, é a nossa identidade, é a nossa filiação, é a nossa essência, é como nós somos chamados, o nosso nome, nós somos ministério, tabernáculo de oração, casa de oração. Então, isso precisa ficar muito gravado na nossa vida. Tem muita gente que está sofrendo na sua vida, e eu trago isso aplicando no seu pessoal. Muita gente que está em crise na sua vida porque não vê resultado, talvez não vê talvez uma produção, não vê atividades que você planejou, e muitas vezes isso gera uma crise de identidade e você esquece quem você é. Ei, você é filho de Deus. A sua filiação já foi conquistada por meio do sangue do Cordeiro. Hoje eu e você recebemos poder de sermos feitos filhos de Deus, e isso é suficiente para nós, aleluia. Quantas pessoas hoje estão em crise, precisa de certas atividades ou certas coisas para ser aprovado, para ser aceito. Então as pessoas precisam fazer muitas coisas também na vida, no cotidiano, porque ainda não entendeu. Eu sei quem eu sou em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Eu sou filho amado de Deus. Isso faz toda a diferença para você não ficar se comparando, para você não ficar competindo com ninguém, faz toda a diferença. Amém? Alguém está entendendo? Eu estou sendo claro ou não? Quando Jesus desceu as águas do batismo, em Mateus capítulo 3, antes de Jesus não pregou nenhum sermão, Jesus não fez nenhuma cura, não começou ainda o ministério ativo de Jesus, nenhum milagre ele operou. Ao descer as águas do batismo, ao sair das águas, o que o céu declarou sobre ele? A voz do Pai declarando: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então Jesus entendia muito bem a sua filiação. Ele é o filho amado do Pai, e você é filho amado de Deus. Pastor, mas eu não estou gerando resultado nenhum. Se você entender quem você é em Deus, aleluia, se você receber essa direção. O povo de Israel foi a mesma forma. Eles sabiam, Deus já tinha confirmado sobre eles, quando eles ainda eram escravos no Egito. Eles ainda eram escravos no Egito, e Deus olhou para eles através de Moisés e disse: diga para o meu povo, eles são propriedade exclusiva, eles são o meu povo amado. E nós somos o povo de Deus. Interessante que toda vez que Paulo começa uma carta, ele sempre começa uma carta sempre
afirmando a identidade da igreja, falando sobre a eleição, que eles são escolhidos. Olha que forte isso. Depois vem a bronca, depois vem a exortação, depois Paulo vem com a profundidade da palavra profética, do evangelho e tudo, mas ele sempre confirma isso. Então eu gostaria muito que você que está aqui hoje, faz parte dessa igreja, você que está frequentando a nossa igreja, nós temos por identidade ser uma casa de oração. Essa é a nossa identidade coletiva. A minha casa será chamada casa de oração. Perceba que a palavra não disse, a minha casa será chamada casa de atividade. A minha casa será chamada uma casa de show. A minha casa será chamada uma casa de eventos. A minha casa será chamada uma casa de obra de caridade. Nós não vamos ver isso no texto. A minha casa será chamada uma casa de programações. Não, a declaração de Deus é bem clara. A minha casa será chamada casa de oração. Declare para alguém, você está em uma casa de oração. A oração é a energia espiritual que move a igreja. E a nossa identidade está ligada a sermos a casa de oração. Irmãos, se nós formos só apenas uma casa e não sermos uma casa de oração, uma casa, uma igreja, uma denominação sem oração, o culto vai virar uma performance. A música vai virar um show. A palavra vai virar palestra, discurso. Mas se a igreja for uma casa de oração, o céu se manifesta. Corações são quebrantados, vidas são transformadas. Se nós não exercemos a nossa filiação, se nós não exercemos e vivermos quem nós somos, nós não iremos vivenciar o céu sobre este lugar. Vamos ampliar um pouquinho mais a nossa compreensão sobre o que é ser uma casa de oração. Ser uma casa de oração, quem está comigo, irmãos? Não é apenas um lugar onde você vai se reunir para fazer pedidos. Casa de oração é um lugar onde o céu toca a terra. Casa de oração, na visão bíblica, é um lugar de encontro com Deus. Aleluia. Então nós estamos em uma casa onde o céu está tocando com a terra. Nós estamos em um lugar, você faz parte de uma família de fé, onde toda a nossa reunião é um encontro com Deus. Aleluia. Jacó estava fugindo do seu irmão, Gênesis 28, sem altar, sem templo, sem sacerdote. Ele chega em um lugar, pega uma pedra, dorme naquele lugar, tem um sonho, Gênesis 28, 12, ele tem um sonho, ele vê uma escada ligada do céu à terra. Jacó, ele viu que havia uma escada, havia uma conexão onde ele estava, céu e terra. E a visão é tão profunda, o sonho que Jacó, a revelação que Jacó teve é tão profunda, que ele viu os anjos subia e descia daquela escada. E lá da ponta a voz do Pai declarou sobre ele, que ele era escolhido e que Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. Ao Jacó acordar daquele sonho, ele olha impactado com a experiência que ele teve, e ele faz uma poderosa declaração. Ele diz: este lugar é tão terrível, eu não sabia disso, mas agora eu sei, este lugar é tão poderoso, este lugar é a casa de Deus. Então deixa eu dizer para você que está aqui hoje, olhando para esse pregador, quero declarar sobre a sua vida: esse lugar é poderoso, esta casa é poderosa, você está num ambiente poderoso, você está num ambiente espiritual, onde o céu toca a terra.
Quantas vezes você saiu da sua casa sem expectativa para estar aqui e você foi surpreendido? Talvez você saiu fugindo da sua casa por conta de algum problema. Você entrou nessa casa, você entrou nessa reunião, você veio aqui, começou o louvor, começou a palavra, o poder de Deus veio, Deus trouxe revelação, Deus trouxe impacto, Deus trouxe direção, Deus trouxe uma palavra, foi liberada sobre você, sobre a sua família. Você foi curado, você foi liberto, você foi salvo, você foi restaurado. Se não for para ser casa de oração, para mim não serve. Essa é a nossa identidade. Aleluia, 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 aleluia. Onde o céu toca a terra, uma conexão profunda. Você não vai ter isso num parque, você não vai ter isso em uma praia, você não vai ter isso em você terá essa experiência na casa de oração. Aleluia. Quando a igreja estiver reunida juntos, quando o líder, o dirigente abre o culto dizendo: graça e paz, iniciamos o nosso culto, mudou, o ambiente já é outro. Nós não estamos falando da estrutura, a estrutura ela funciona como uma ferramenta, a estrutura que Deus nos deu. Graças a Deus por esse salão, graças a Deus por esse templo, mas o que faz este lugar ser uma casa de oração é a reunião dos santos. É quando nós nos reunimos, as famílias, você toma o seu banho, você coloca o seu perfume mais caro que você tem, você coloca a sua roupa, você faz a sua maquiagem bem simples para não ficar chamando muita atenção, você coloca uma roupa bem assim, bem vestida, sabe, mas nada imoral para não atrapalhar nada, mas você vem bem vestido e você sai da sua casa, tu liga teu carro, você reúne as crianças que dá trabalho para dar banho em todo mundo, e aí pega todo mundo, entra dentro do carro, e você entra aqui neste lugar, e o dirigente diz paz do Senhor, e começa a oração, começa os louvores, então nós nos tornamos a casa de oração. Aleluia. Casa de oração é lugar de encontro, encontro com Deus, lugar de revelação, lugar onde o céu se abre. A oração, ela não é subir até Deus, como eu queria subir, né? Mas ser a casa de oração, quando nós entendemos, temos essa compreensão de quem nós somos, é Deus que desce, irmãos. Deus desce, Deus vem na casa, Deus vem na casa, a presença de Deus vem, o Espírito de Deus vem, a unção do Espírito Santo vem sobre a casa. Jesus confirmou isso, logo quando os primeiros discípulos tiveram a sua experiência. João capítulo 1, deixa eu correr aqui, foram impactados pela experiência de revelação, Natanael, Filipe, e aí Jesus olha para vocês, vocês estão impactados pela palavra profética que foi liberada? Deixa eu fazer uma declaração para vocês, em verdade vos digo, que vocês vão ver os céus de aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É por isso que a reunião não é no nome do pastor, a reunião não está baseada na placa da igreja, a nossa reunião é em torno do nome de Jesus Cristo. É por meio de Jesus que acessamos o céu, é por meio do sangue do Cordeiro que temos a ousadia de entrar no trono da graça. Jesus é a escada, a conexão definitiva entre céus e terra. Então, quando nós dizemos que somos casa de oração, estamos dizendo que aqui, neste lugar, as pessoas têm encontros com Deus. Quantos já tiveram encontros profundos com Deus aqui? Não só na nossa comunidade de fé, mas quando você se reúne com a igreja de Jesus. Quando declaramos que somos casa de oração, estamos declarando que aqui o céu se manifesta. Quando declaramos que somos casa de oração, nós estamos declarando que aqui, nesse ambiente,
desse culto coletivo, nessa reunião, existe um alinhamento com os céus. Não é o prédio, mas é o ponto de encontro entre Deus e o homem, onde a presença de Deus vem e há transformação. Então, casa de oração é esse lugar onde o céu se abre e Deus se deixa ser encontrado. O texto é claro, o texto de Isaías 56:7 é claro. Veja o que o Senhor fala a respeito da nossa identidade. Coloca para mim Isaías 56:7. Deus diz assim: eu os trarei ao meu santo monte e lhes darei a minha alegria na minha casa de oração. Segunda parte, Deus diz assim, e Deus está falando com a igreja hoje: os seus holocaustos e os seus demais sacrifícios serão aceitos no meu altar. Deus recebe o seu glória a Deus, o seu aleluia. Deus está recebendo a sua oração, a sua adoração. Deus está recebendo as suas lágrimas. Deus viu o seu coração, a motivação que te fez sair de casa. Está passando uma prova tremenda, está enfrentando dias de luta, está enfrentando uma crise violenta, mas você saiu da tua casa, você se vestiu, você falou: eu vou lá porque eu vou buscar Deus, eu vou buscar a face do meu Pai, eu vou adorar Ele na beleza da sua santidade, eu vou dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, que Ele mudou a minha história. Eu vou honrar o meu Deus por tudo que Ele está fazendo. Eu vou entregar sacrifícios de gratidão a Ele, porque Ele me sustentou, porque Ele me curou, porque Ele me restaurou, porque Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha história, e Ele continua tocando na minha casa, Ele continua abrindo a porta para mim, Ele continua provendo, Ele continua cuidando. Então eu vou até lá adorar o meu Deus. Então a nossa adoração sobe, o nosso louvor sobe, o nosso glória a Deus sobe, a unção desce, o poder vem. Então somos renovados, somos tocados, somos curados, somos ativados, somos tocados pela presença do Espírito Santo. Deixa eu dar alguns minutos para você adorar Jesus aí. Adore a Jesus, adore a Jesus, adore ao Senhor. O Senhor está na casa. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. A Ele seja o louvor para todos sempre, amém. Digno de glória, de honra e de adoração. O meu Redentor vive. Jesus vive, Cristo vive, aleluia. E por isso eu posso ter esperança. O meu Senhor não perdeu o controle, Ele está no trono, Ele governa, Ele reina, Ele é Deus, Ele abre o mar, Ele continua operando grandes sinais na minha vida e na sua vida, aleluia. Jesus deixou claro isso, Mateus 21:12. Quando a igreja perdeu a sua identidade, quando o povo de Deus, o templo, perdeu a sua identidade, o texto bíblico diz que Jesus entra no templo, aleluia, cheio de uma ousadia, de um zelo santo, de uma ira santa. E ele vê que havia ali cambistas, mercadores da fé, pessoas que estavam usando a casa de oração com benefícios próprios, com interesses próprios, para prosperar, para se promover, para auto se promover, para ser grande. E o que a Bíblia diz que Jesus fez? Jesus derrubou as mesas. Ele expulsou os cambistas com chicote. Leia o texto bíblico. O Jesus de amor com chicote na mão, expulsando os cambistas, derrubando as mesas daqueles que estavam vendendo e comprando, comércio. Então o que Jesus fez? Ele limpou, Ele purificou a casa. Que o Senhor venha purificar a igreja nesses dias.
Que o Senhor venha purificar o altar da igreja nesses dias. Que o Senhor venha mais uma vez derrubar as mesas. Que Ele venha mais uma vez expulsar os cambistas, os mercadores da fé. E Ele declarou, Isaías 56, Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Porque essa é a nossa identidade. É isso que nos faz estar aqui, meus queridos irmãos. O que move essa igreja estar aqui aberta não é financeiro, não é promoção de homem, não, tire isso do seu coração. Todos nós, a liderança dessa igreja, temos um zelo dentro de nós, de ver o nome de Jesus sendo glorificado, de ver os perdidos alcançados, e de ver cada salvo sendo discipulado a ser um seguidor do Cristo de Jesus de Nazaré. É isso que nos move a estar aqui. Essa é a nossa identidade. Jesus falou: vocês transformaram em covil de ladrões. E a gente olha para a igreja no geral, no coletivo, percebemos a igreja se afastando da sua essência. Como cantamos aqui, precisamos voltar à essência, a primeira essência, o simples, o básico, mas é o que a Bíblia diz para fazer. Quando a oração sai do centro, outra coisa sempre vai ocupar o lugar. Quando a identidade se perde, a presença se retira. A igreja pode continuar cheia, organizada, ativa, mas sem oração ela se torna apenas um prédio religioso. A minha casa será chamada casa de oração. Oração é relacionamento com Deus, irmão. Duas palavras para oração no texto grego, deixa eu correr aqui. Oração tem a ver com você dirigir palavras a Deus no lugar separado. E oração também diz respeito a ter encontro com Deus, conversa com Deus, alinhamento com Deus, intimidade com Deus. Então, quando pensamos em oração, não só vir para orar, fazer pedidos a Deus, mas oração é relacionamento com Deus. Uma casa de relacionamento com Deus. Assim como o casado, cadê quantos são casados aqui? Dá um sinalzinho. Se não tiver diálogo, conversa, vai dar bololô, não vai? Tem que ter conversa, não tem? Sim ou não? Discutir a relação, né? Discutir o relacionamento, conversar. Relacionamento com Deus é a mesma coisa. Se não tem conversa com Deus, o relacionamento não vai sobreviver. Então é ouvir a Deus e falar com Deus. Essa é a dinâmica de um diálogo, de um relacionamento. O mesmo acontece espiritualmente. Sem a comunicação com Deus se você não se comunicar com Deus, se você não exercer oração, se você não exercer o seu relacionamento com Deus, infelizmente esse relacionamento será quebrado. E é difícil orar, sim ou não? A oração é desafiadora, mas é por meio da oração que nós nos relacionamos com Deus. E Deus fala conosco por meio da sua palavra. É essa a dinâmica. Relacionamento com Deus. Como é bom, como é maravilhoso ouvir a oração da igreja. Alguém gosta ou não? Os irmãos começam a orar, não é poderoso, queridos? É poderoso, a oração é poderosa. Jesus é o nosso maior modelo de oração. Jesus, sendo o Filho de Deus, priorizava a oração. Vários textos bíblicos que eu anotei aqui. Marcos 1,35, de madrugada, Jesus bem escuro se levantou, foi para um lugar deserto e ali ele orava. Jesus fez isso antes de tomar decisões importantes, como separar os discípulos. Jesus subiu o monte para orar. Lucas capítulo 6, verso 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Olha o texto bíblico. A fim de orar e passou o quê? A noite orando.
Ao amanhecer, chamou os 12 e escolheu. Olha só, a decisão que ele tinha de escolher o seu colégio apostólico. Mas antes disso, o que ele fez? Orou. Como é importante nós buscarmos a Deus, orarmos, para tomar as decisões certas, sim ou não? Importante a oração. Antes dos 3 amigos, discípulos de Jesus, ver a glória do monte da transfiguração, eles estavam orando. A Bíblia diz isso em Lucas 9, 28. Depois de 8 dias, proferidas as palavras, ele pegou Pedro, João e Tiago, subiu ao monte, como propósito de orar. Então, quando ele estava orando, o que aconteceu? Veio a transfiguração, a glória. Quem quer glória? 4 pessoas. Quem quer a glória de Deus? Antes da glória precisa orar. Não tem glória se não tiver oração. Quem dá glória recebe glória. Mais oração, mais poder. São frases básicas, mas são necessárias. Quanto mais orarmos, mais a unção de Deus, mais a glória de Deus. Jesus estava orando, e a glória veio sobre a montanha. Ele se transfigurou, ele teve ali a experiência do Cristo glorificado, e veio ali naquele monte. Quase os 3 que estavam dormindo perdeu a maior experiência da vida deles, porque estava dormindo ao invés de orar. E de repente Pedro levanta, abre os olhos assim e diz: meu Deus, que está acontecendo aqui? Eu estou perdendo. E ele viu ali do lado de Jesus Elias e Moisés. Tem crente que está perdendo porque está dormindo, mas a glória de Deus está disponível sobre nós. Lucas capítulo 11, verso 1, a oração é tão necessária que os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: Jesus, nos ensina a orar. Eles não pediram para Jesus ensinar a pregar, expulsar demônio, mas eles pediram: Jesus, nos ensina a orar. Último texto que eu quero falar aqui, desse tópico, eu já estou terminando, eu acho. Lucas 18, a Bíblia diz, Jesus contando uma parábola sobre a oração, ele fala sobre uma viúva e sobre um juiz ímpio, que não temia a Deus, e essa viúva estava sempre importunando esse juiz, pedindo para que ele julgasse a sua causa: julga a minha causa, julga a minha causa. E depois dela importunada, ela insistir, a Bíblia diz, Jesus contando essa história, Jesus diz que aquele juiz, mesmo sendo ímpio, deu ouvido e atendeu e julgou a causa daquela viúva. Olha que interessante, quando Jesus traz esse exemplo, no verso 7, Jesus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Quem está falando essa palavra não é um pastor, mas é o próprio Jesus. Ele diz: porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quantos são escolhidos de Deus aqui? E ele diz assim: ele não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam. Não só basta ser escolhido, tem que clamar. E não tem que clamar só de dia, tem que clamar de dia e de noite. Jesus está dizendo aqui: se nós clamarmos, Ele vai trazer justiça. Mas olha que interessante, no verso 8, eu sempre li esse texto e eu nunca entendi, e agora o Senhor me trouxe essa revelação. Jesus disse assim: digo-vos depressa que lhes fará justiça. E aí Jesus diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha que interessante. Pastor, me explica. O que eu entendi nessa passagem é que fé para os últimos dias está completamente ligada a uma vida de oração. Jesus está dizendo: nos últimos dias, porventura encontrarei fé, o Filho do Homem vai encontrar fé? Nós sabemos do que estamos vivendo agora, nesses dias. O espírito da época, iniquidade, o amor de muitos se esfriando, frieza espiritual, toda a ação diabólica do engano, da impiedade, dos falsos mestres, aumentando cada dia mais. E aí Jesus diz que esse é o cenário dos últimos dias. Ele diz: porventura, o Filho do Homem, quando vir,
na sua glória, quando ele vier em glória, ele encontrará fé na terra. E aí, fazendo uma conexão com o texto, para eu perseverar na fé e suportar o processo dos últimos dias, eu terei que viver uma vida de oração. Se tu parar de orar, tu vai virar incrédulo. Se eu não me desenvolver um relacionamento com Deus, se eu não ter uma vida de oração, se eu não exercer a minha chamada e ser a casa de oração, eu não terei fé para suportar os últimos dias. Faz sentido ou não, igreja? Eu quero terminar nesse tópico, não vou conseguir concluir essa pregação, aí eu posso continuar o próximo domingo, amém? Aí continuamos o próximo domingo, aí vira uma série de pregação. Acho que resolve assim, a gente termina no horário. Pode vir aqui o Ministério de Louvor. E aí eu quero terminar esse tópico aqui, desafiando a você a participar dos movimentos de oração dessa casa, porque isso fará toda a diferença para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, para este novo ano. Amém, queridos? Deixa eu dizer algo para você. Toda segunda-feira nós temos um movimento de oração de irmãos que sobe a montanha para orar. E isso é uma tradição da nossa igreja de anos, desde o início. Nós subimos o monte para orar. Amém? Você pode participar desse movimento de oração. Às 8 horas da noite, a van sai daqui da igreja e nós subimos a montanha para orar. Às vezes tem segunda-feira que eu consigo ir, grande parte eu vou, outras não consigo, mas sempre terá um grupo de oração no monte na segunda-feira. Nós colocamos um desafio que é última segunda-feira do mês, a família, toda a família, os filhos, as crianças, os jovens, é isso? Eu falei certo? Os filhos, as filhas, as crianças, a família, pode subir o monte para orar, amém? Quantos já participaram desse movimento? Nós chegamos a subir o monte com quase 70, 80 pessoas numa segunda-feira. Quantos já vivenciaram isso? É tremendo. E isso é tão importante para os nossos filhos, porque a gente está passando o legado para eles, querido. Estamos ensinando os nossos filhos através desse movimento de oração. Nós temos a terça-feira, é a terça-feira forte da oração. É ou não é, pastores? O que nós fazemos aqui toda terça-feira? Nós colocamos aqui peças de roupa. Tem gente que acha que isso mas a gente faz por fé, irmãos. Coloca aqui foto, uma peça de roupa, a chave, um documento e faz a oração. O clamor, tem os pedidos de oração, que é colocado aqui, é feita a oração. Os obreiros, a equipe do nosso pastor, todos sempre posicionados aqui para ter a oração com imposição de mãos. Essa oração com imposição de mãos é bíblico. Marcos capítulo 16, Jesus disse que nós, os seus discípulos, nós fomos enviados e colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Alguém tem experiência de cura de culto de terça-feira aqui? Dá um sinal aqui, quem já foi curado na terça-feira? Quem já foi liberto na terça-feira? Quantos milagres, quantas transformações nós já vimos aqui neste lugar, de vidas que foram tocadas através da oração da fé. É a oração da fé que salva o doente. Eu ainda, depois de 20 anos como pastor, eu creio ainda que Deus age por meio da oração da terça-feira aqui. Eu creio. Mais alguém crê? Terça-feira, oração. Nas quintas-feiras, quinzenalmente, pode falar, querido. Olha que bênção. Seu filho voltou para casa. Ela colocou aqui meu querido, quem pode glorificar Jesus, irmão?
Aleluia. Você é poderoso. O outro filho tá, e vai voltar tudo para casa, amém? E vai voltar para a casa do pai também. Quem crê nisso, queridos? Quem crê que o seu filho, o seu parente, o seu irmão, o seu cunhado vai voltar para a casa do pai? Quem crê nisso? Traz foto, traz um nome, vem representar ele aqui, vem para casa, não sei, quer fazer um propósito de 3 terças, de quinta, faz, coloca diante do Senhor, mas não fique parado, busque ao Senhor, amém, querido? São movimentos de oração. Terça-feira, quinta-feira às 15 horas, as nossas irmãs quinzenalmente, é isso? De 15 em 15 dias, as irmãs têm uma mesa aqui de comunhão e oração. Cadê as minhas queridas irmãs? Irmã Simone, Sheila, irmã Lenice, que participa aí da irmã Dona Lau, né, Dona Lau? Glória a Deus. Vocês oram aqui nessa mesa? Faz oração? Oh, glória a Deus. E agora, oficialmente, toda quinta-feira, nós teremos aqui o quê? Oficialmente a nossa casa de oração. Nós temos aqui algumas regras que nós colocamos. Eu uso a palavra regra, mas eu nem gosto de usar a palavra regra. Mas todo aquele que serve na igreja, seja no ministério de louvor, precisa participar de uma casa de oração, precisa participar de um movimento discipulado. Eu vou falar isso próximo domingo. Precisa estar aqui presente uma vez no mês. Pergunta para a pessoa do seu lado: uma vez por mês, numa quinta-feira, é pesado, querido? Não é possível, você não tem espaço na sua agenda. Você tem espaço na sua agenda para estar aqui na igreja, uma vez por mês, numa quinta-feira, se esforçar, acordar mais cedo, preparar comida, estudar antes, faltar à faculdade, pedir para o patrão sair mais cedo, mas mesmo assim vem, sem tomar banho, é a sua escala. Você vai estar aqui, reunido na igreja, você vai orar, você vai ministrar o Senhor, você vai estar representando, você vai estar como atalaia na torre de vigia, e Deus vai responder, como diz aqui Lucas capítulo 18, não fará Ele justiça aos seus escolhidos. Quem se sente injustiçado por situações na vida aqui, irmãos? Você olha assim: eu estou sendo injustiçado no trabalho. Então você vai buscar não para o Supremo Tribunal Federal, não, você vai buscar por justo juiz. Você vai colocar e derramar essa causa diante de Deus. Pode ficar de pé só para parecer que a gente está quase terminando e a gente vai terminar. Quantos desafios de oração nós fizemos aqui? Deus respondeu em um tempo que não estava chovendo, período de sequidão. Sequidão nós enfrentamos. Quem lembra desse desafio aqui? Alguém lembra? Irmãos, era um desafio, não estava chovendo por um período, já estava faltando água para tudo. Os irmãos começou uma campanha de oração aqui, oração: Senhor, manda chuva, manda chuva, manda chuva. E no último dia do nosso propósito, Deus mandou chuva, ao ponto da gente ficar na biqueira ali, tomando banho, irmão. Quem lembra disso? Até o pastor Daniel tomou banho ali no cano de água que veio. Quando Deus foi entregar esta casa para a gente aqui, foi debaixo de muita oração, colocando diante de Deus. Portas de trabalho que eu pedi para Deus, foi por meio do quê? Da oração. Quantas pessoas foram curadas aqui, meus irmãos? Oração, oração. Então participe, seja uma atalaia, querido. Seja uma atalaia. Tu vai vir aqui representando a tua casa. Você vai vir aqui representando os seus filhos. Você vai vir aqui como um representante espiritual do reino de Deus para buscar pelos seus parentes que estão longe do Senhor. Tu vai orar pelos pastores. Tu vai orar pelo ministério de crianças. Nós vamos orar para que as nossas crianças sejam cheias do Espírito Santo de Deus, para que Deus levante os próximos trabalhadores, para que eles não sejam emboldados com as ciladas do tempo presente, mas que eles sejam cheios da presença do Espírito Santo e possam ter experiências poderosas com o Senhor. Aleluia.
Participe, meu irmão, desafio você, encorajo você. Faça parte de uma casa de oração. Assuma esse compromisso. Olha aí, nós temos o mês de fevereiro, começar agora. Então já começa com o pé direito. Não com o esquerdo, mas com o pé direito. Tem nada a ver com política o que eu estou falando. Começa com os dois logo, um atrás do outro, e vão para cima, e Deus é bom. A Bíblia diz em Apocalipse, aí eu encerro agora, capítulo 5, verso 8, que diante do trono de Deus estão os 4 seres viventes. É uma espécie de serafim, de querubim. E os anciãos, 24 anciãos que estão se prostrando diante do Cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças. Cada um deles tinha o que, irmãos? A harpa e taças. A harpa, não precisa nem explicar. Para que serve a harpa? Para que serve a harpa? Alguém sabe para que serve a harpa? A harpa é instrumento? Para tocar, para louvar, para adorar. Amém? E as taças? Pastor, o que é as taças? A Bíblia diz. Olha o texto bíblico. E as taças de ouro cheias de incenso. O que é esse incenso? Declare por mão a nossa oração. A oração dos santos. Aleluia, aleluia, aleluia. Então basicamente é isso que a gente faz, é louvar e orar, é louvar e orar, é louvar e orar, é ministrar a Deus e orar, é colocar diante do Senhor, adorando o Senhor na beleza da sua santidade, dizendo que Ele é santo, poderoso, grande, que Ele reina, e orar e colocar diante do Senhor. É simples, todo mundo pode fazer isso, sim ou não? Não precisa ter diploma, não precisa ser teólogo, não precisa receber uma unção. Você faz parte da casa de oração. Quantos aqui são casa de oração aqui? Lá atrás, quem é casa de oração aí? Quem faz parte da casa de oração? Movimento da casa de oração. Então vamos orar em nome de Jesus, amém, queridos? Participe dos movimentos de oração. O último ponto, faça parte do grupo de intercessão. Nós temos o grupo de intercessão aqui da igreja, que aos domingos estão posicionados para orar. Faça parte do grupo de intercessão. Lidere o movimento de oração no seu trabalho. Lidere o movimento de oração na sua faculdade. Deus vai entregar para pessoas aqui movimentos de oração. Você vai começar uma célula de oração lá no seu comércio, toda segunda-feira tu vai se reunir para orar, lá na sua casa, você vai levantar orações diante do Senhor, é isso, e Deus vai responder, em nome de Jesus eu declaro amém. Quantos recebem essa palavra? Aplauda o Senhor bem forte e vamos terminar esse culto. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar, igreja, vamos orar, vamos orar, vamos terminar orando. Levante sua voz e vamos terminar orando. Harpa e taças, oração, adoração, entregando diante do Senhor, derramando diante do Senhor a nossa vida. Pai, nós te louvamos essa noite. Te louvamos, ó Deus, por essa palavra que foi liberada sobre nós. Somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de fazer parte da casa de oração. Obrigado, Jesus, por estarmos em um lugar de conexão entre o céu e a terra. Os céus estão abertos sobre a nossa vida. Os céus estão abertos sobre este lugar. A Tua unção, Senhor, que despedaça o jugo, venha sobre nós nessa hora, desfazendo todo jugo, toda opressão. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós derramamos a nossa alma diante da Tua presença nesta hora, Jesus. Recebe, Senhor, a adoração da Tua igreja, Pai. Recebe a adoração da Tua igreja, Jesus. Recebe, Jesus, a adoração da Tua igreja, Pai. Aleluia! Aleluia, aleluia. Aleluia, levante a adoração. Vamos levantar incenso. Vamos terminar assim, exercendo a nossa identidade. Eita glória! Santo!
Eu sinto Deus na casa. Toca com o som, meu amigo. Diga aleluia, diga glória a Deus. Oh, oh, oh. E na sala do trono você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. Que na sala do trono você encontra aqui alguém que te ama. Você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. Que na sala do trono Você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. Que na sala do trono você encontra aqui alguém que te ama, alguém que te deseja. que se abra os céus e o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que teu reino venha. Nossa fé está No nosso Deus, que o céu fechado se abra, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança. fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. A nossa Que os céus Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso,
de louvor, digno de louvor. Tu és santo. E poderes, teu nome é sobre todo. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás.
encerrar teu nome, para encerrar teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, Poderes e poderes, teu nome é sobre todo. Teu nome, teu nome, teu nome, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo da criação. Exaltado és, santo pra sempre, e o teu povo canta. Sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás santo pra sempre. Declare mais uma vez isso. Tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia! Aleluia! Isso é ser casa de oração. Para isso que estamos aqui. Vamos encerrar nesse momento. Aleluia! Você pode levantar a mão e agradecer a Deus. Pai, obrigado, Jesus. Um vinho novo de Deus, uma unção nova, um derramar do Teu Espírito, um avivamento para os nossos dias, para esse ano, para as nossas casas, para as nossas famílias, no nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito estejam sobre você e sobre a sua casa. Aquele que crê, declare: Aleluia!